Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre finanças. Quero também falar hoje sobre um pouco de trabalho, mas sobre esse assunto que eu vou começar a falar, né? Eu quero já falar que eu vou usar a Bíblia e dou graças a Deus por isso, por essa liberdade que eu tenho, que nós temos também, né? Se você tem no seu coração disso, né? De que eu possa também te incentivar a isso, a fazer vídeos que venha falar sobre a palavra de Deus, que seja luz, que o seu YouTube também seja luz, sabe? E eu quero muito contar uma história que eu tive na igreja. E eu cheguei até a escrever aqui para não perder nenhum detalhe sobre o que aconteceu na questão de dízimo, né? Eu quero falar sobre isso. Então, quando eu estava na igreja, eu fiquei com vontade de dizimar. Na hora que teve, né, assim, o momento do dízimo. E aí eu lembro, eu estava no Brasil, e aí na igreja acabou que eu não tinha dinheiro, sabe? Eu nem trabalhava, sabe? Mas eu tinha nesse coração, na hora, me deu tanta vontade de ter um dinheirinho, nem que seja umas moedinhas, sabe? Pra dizimar, entregar pro Senhor. Eu tinha isso no coração. Só que aí Deus começou a falar comigo, no meu coração, sobre isso. E aí Deus foi e falou assim, que Ele queria o meu coração. Que Ele não falou nada sobre dinheiro, mas Ele falou assim, eu quero o teu coração. E é isso que eu quero falar, sabe? Porque como a gente foi ensinado, o que falaram pra gente nas escolas, ou então o sistema desse mundo, é diferente do sistema do céu. E nós, como cristãos, a gente tem que querer saber sobre como é o sistema do céu, como é o reino do céu, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus espera da gente sobre o dinheiro que Ele que nos dá, sabe? O dinheiro que você recebe, é Ele que tá te dando, sabe? Não é seu chefe, não é seu esforço, sabe? Mas eu quero falar sobre isso, de que a gente primeiro pense em Deus, sabe? Antes de qualquer coisa, e é isso que Ele quer. Primeira coisa, até os mandamentos, vários versículos vão apontar para Deus, vários versículos vão apontar para Jesus, e que a gente sempre coloque em primeiro lugar Ele. Eu botei aqui também, Mateus 6,24, vai falar, sirva a Deus. Então eu escrevi aqui, primeiro é Deus, né? Seja rico para Deus. Mateus 12:21 vai falar sobre isso, né? Que a gente tem que querer as riquezas que Deus quer que a gente seja rico, mas as riquezas do céu e não as riquezas da terra, sabe? Que a gente seja rico como Deus quer que a gente seja. Que a gente seja rico na palavra, que a gente seja rico, cheios do Espírito Santo e ricos dos dons e do agir do Espírito Santo em nossa vida, sabe? Então, em Lucas também 12:31 vai falar, buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que Deus está falando? Busque primeiro o meu reino. Deus não está falando busque primeiro o trabalho, ou então Deus não está dizendo trabalhe bastante para ser rico, sabe? Não, Deus está falando buscai antes o meu reino, busque a mim. Deus está falando isso. Então que a gente não troque os valores, que a gente primeiro coloque Deus e por último o dinheiro, que primeiro seja Deus e segundo a nossa família, as pessoas que vão estar em volta da gente e por último o dinheiro, sabe? Que a gente não seja escravo do dinheiro. Pelo contrário, que a gente saiba como usar o que Deus está dando pra gente, que é um presente também. O seu salário é um presente de Deus, mas a gente tem que saber como investir, como abençoar as pessoas, como gastar, né, na parte de
alimento, na parte de moradia e cada detalhe, cada coisinha. Deus se preocupa e quer nos ajudar com isso. Não é somente a nossa vida, mas tudo que envolve a nossa vida, Deus quer nos ajudar. E eu coloquei aqui prioridades, né? A gente tem que ter essa prioridade. Primeiro Deus, depois a família, e eu botei assim, terceiro, o trabalho, né? Não, a gente não pode colocar o trabalho em cima de nosso esposo, né? Aqui, como vocês estão vendo, de uma mulher, então, e isso eu tenho mais autoridade em falar com mulheres, mas também serve para os homens. Você não pode colocar em primeiro lugar teu chefe do que a tua esposa, sabe? E se teu trabalho tá te sugando, você tem que orar e pedir a Deus sabedoria sobre isso, para Deus te falar se você tá no trabalho certo ou se Deus quer mudar teu trabalho para você continuar abençoando a tua família da melhor forma, sabe? Porque Deus se preocupa com a família, Deus se preocupa com teus filhos. Então, como é que a gente vai conseguir dar o nosso melhor para nossa casa se a gente está colocando em primeiro lugar o trabalho ou então o dinheiro e esquece das prioridades? As nossas prioridades como cristão: primeiro, Deus; segundo, a família. E quando eu falo Deus, é a Trindade, sabe? Não é um, mas os três em um, que é primeiro Jesus, primeiro o Pai e primeiro o Espírito Santo. Eles que têm que ser nossa prioridade. E a gente sempre está em luta com nossas emoções sobre isso, mas voltando aqui da questão do dinheiro, que a gente não perca o foco, que o foco sempre, para nós cristãos, sempre tem que ser Deus. Sempre tem que ser Deus. E aí depois, família, esposo, mãe, pai, sogro, sogra, tio, tia, primos e por aí vai. E também a nossa família que está na igreja. Sabe, a gente tem que ter essa visão. Se você não consegue ver a tua igreja como família, como é que você vai abençoar da melhor forma a tua família em Cristo? Sabe? Mas isso também já é outro assunto e eu quero voltar aqui sempre. Eu não quero desfocar sobre a questão que é de trabalho e finanças. E eu também escrevi aqui um versículo que está em Mateus 6, 5, ou melhor, Mateus 6, 25, que fala para não se preocupar, não vos preocupeis com coisa nenhuma. Para cada dia tem o seu cuidado, está em Eclesiastes também, mas em Mateus 6, 25 vai falar isso, né? E eu escrevi, não se preocupe, a preocupação leva a pessoa a ter ansiedade, falta de sono e não agir diante da situação. Então, se a gente fica com uma preocupação demasiada que tira a nossa paz, que tira nossa saúde, isso não é de Deus. Deus não quer isso, Deus não quer que a gente ande preocupado com nada, porque Ele sabe do que a gente precisa. O Pai sabe que a gente precisa de roupa, que a gente precisa de alimento, que a gente precisa de água para tomar banho, que tudo que a gente precisa de uma moradia também. Então, a gente tem que primeiro saber dessas coisas para saber como agir diante dessas coisas. Então, a gente não pode fazer com que a gente fique com esse sentimento de preocupação. A gente tem que repreender. Quando a gente vê que a preocupação está chegando em nossa mente e quem está lá em nosso coração, a gente tem que falar: não, isso não é de Deus. Não aceite nada que não é de Deus. Não aceite nenhuma palavra, nenhum sentimento que não é de Deus. A gente tem que lutar, a gente tem que repreender e não deixar estar lá, nem em nossa mente, nem em nosso coração. Porque Deus quer nos dar mais, sabe? Não é somente a parte de trabalho, não é somente finanças.
Ele quer nos dar um ministério, Ele quer abençoar nossa família, Ele quer também fazer um ministério em nossa casa, sabe? E a gente tem que cada vez mais saber da palavra, saber do que Deus está nos dando, sabe? E apropriar também, sabe? Do que Deus já nos está dando, conforme a palavra, o Espírito Santo, oração também, para estar cada vez mais perto de Deus, para o Espírito Santo também nos levar a orar conforme o que Deus quer que a gente ore, sabe? Então, a gente não pode perder as bênçãos de Deus, porque é bem maiores, porque são melhores, que vai não somente para nós, mas abençoa todos que estão em nossa volta. Abençoa o local onde você mora, abençoa nações, sabe? É incrível, não é somente a tua nação. Deus quer ampliar a nossa visão. Deus está querendo dar outras nações para a gente poder abençoar pessoas que vai estar em nossa volta. E é incrível porque a gente não pode se limitar somente na questão de trabalho e dinheiro, sendo que Deus quer ampliar a nossa visão. E onde eu estou é incrível porque tem brasileiros aqui nos Estados Unidos, mas também eu estou, sabe, perto de pessoas que falam espanhol e perto de pessoas que falam inglês. E é incrível porque eu não olho somente para as pessoas, mas é incrível porque Deus tem ampliado a minha visão para olhar para nações que falam não somente português, mas que falam espanhol e que também falam inglês. E são várias. Não é somente os Estados Unidos que Deus está querendo que eu veja, mas várias nações que eu já tenho autoridade sobre a fala, sobre poder abençoar as pessoas falando em espanhol e em inglês também. E isso é incrível porque Deus quer nos dar muito mais do que a gente imagina. Ele quer abençoar a gente muito mais do que a gente possa imaginar com a nossa mente humana. Por isso que a gente tem que cada vez mais buscar o reino, para a gente ter a mentalidade de Cristo, para a gente poder pensar como Cristo e a gente ter a mentalidade correta aqui nessa terra, sabe? Porque a gente não nasceu para morar aqui, a gente nasceu para morar no céu. E a gente não pode perder essa bênção, sabe? Porque Deus quer abençoar a gente, não somente na parte física, mas também na parte espiritual. Então, não adianta a gente também ser rico na parte física e não ser rico na parte espiritual. Então, que a gente queira, primeiramente, ser ricos na parte espiritual. Porque o resto vem, sabe? Deus falou aqui. Porque, olha o que ele falou, eu vou falar de novo, em Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas você serão acrescentadas. E você lê nos versículos anteriores, estava falando de comida, de roupa também, falou de roupa. E bebida, e eu também acredito, ampliando aqui minha visão, na moradia e tudo que você imaginar que tem a ver com a tua vida. Deus quer fazer parte de todas as coisas, mas ele está dizendo aqui, a prioridade é o reino. A prioridade, ele está falando, sou eu. Se a gente olha para os mandamentos também, então a prioridade tem que ser Deus. E eu escrevi aqui, em Mateus 6:20, vai falar, juntai tesouros no céu, onde ajuntai tesouros no céu. E aí explica por quê, né? E eu vejo isso, que a nossa preocupação seja sobre as coisas que Deus fala que é pra gente se preocupar. Então, Deus está falando que a preocupação é com o reino, a preocupação é com a justiça de Deus, que não tem a ver com a justiça do homem. Assemelha em algumas coisas, mas não é toda.
Então, que a gente possa sempre querer entender a justiça de Deus, querer entender o que Deus quer que a gente faça, lendo a Bíblia. A gente lê a Bíblia e executa o que a gente está aprendendo. Então, que a gente ajunte cada vez mais tesouros no céu, tesouros espirituais, bênçãos espirituais, que não é somente para a nossa vida. Vai abençoar nosso esposo, vai abençoar nossos filhos, vai abençoar comunidades, vai abençoar a nossa igreja. Então, é algo que Deus quer que a gente amplie. Ele primeiro começa em nossa casa. Ele primeiro começa em nosso coração, no nosso íntimo. Primeiro ele vai, trabalhando, moldando o nosso íntimo, para depois a luz se acender lá fora. Mas o nosso ministério começa aqui, em nossa casa. Então, que a gente possa cada vez mais deixar Deus falar pra gente sobre o que a gente tem que fazer agora. E explicando sobre os tesouros do céu, em Mateus 6:21, vai falar: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá entendendo? Que Deus não quer que a gente ame dinheiro, que Deus não quer que a gente seja consumista ou egoísta, pensando só na gente, na questão do dinheiro. Não é somente você deposita o dízimo e ficar com a mente tranquila, pronto, já dei o que é de Deus, meus 10% já dei, sendo que Deus quer ampliar a nossa visão, sendo que Deus quer nos dar um ministério e quer que a gente também invista em nosso ministério para abençoar pessoas, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa comunidade, abençoar a nossa igreja. Então, que a gente não perca as bênçãos que Deus quer nos dar, que Deus quer primeiro trabalhar em nosso coração, em nossa mente, conforme a gente vai lendo a Bíblia, conforme a gente vai aprendendo de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio das nossas orações. Então, que a gente não perca também a ministração que Deus quer fazer em nossa casa. A hora é agora, sabe? Porque muitas pessoas não estão indo para a igreja e estão em casa, mas que a gente não perca bênçãos que Deus quer nos dar todos os dias em nossa casa. Ele quer abençoar a nossa casa, Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer abençoar a nossa mente, Ele quer abençoar o nosso coração. Porque o nosso coração é ouro para Deus. A nossa alma vale muito para Deus. E não foi à toa, sabe? Foi com grande preço, um preço de santidade, de sangue, que Jesus foi lá na cruz por nós para pagar pelos nossos pecados, mas também para comprar a nossa vida, a nossa alma, a nossa salvação. E que a gente nunca esqueça das bênçãos. A nossa bênção começa com Jesus e termina com Jesus. Que a gente nunca esqueça dele, sabe? Em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossa casa e em nosso trabalho, ou para onde a gente for, sabe? E eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nossa casa. Agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade. Agradeço a Deus por vocês estarem me assistindo, por vocês estarem comigo até aqui, sabe? Mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, somos uma família em Cristo. Temos uma família lá no céu. Temos um Pai que se preocupa com a gente. Temos a ajuda do Espírito Santo e temos Jesus lutando ao nosso favor. Nesta hora e em todos os dias. Jesus falou: meu Pai não para de trabalhar e por isso que eu também não paro. E que assim a gente possa cada vez mais
estar perto de Deus neste momento. Senhor, abençoa, Pai, essa vida que está me escutando. Abençoa também a minha vida, abençoa também a vida do meu esposo que neste momento está trabalhando, a do meu pai também que está trabalhando, Senhor, meu Deus. Ajuda, Senhor, cada pessoa neste momento, diante do trabalho, ou se também está desempregado, Senhor, ajuda, Pai, neste momento, nesta hora, que essa pessoa possa, Senhor, fazer a Tua vontade, que ela possa encontrar o local que o Senhor tem para ela trabalhar, Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, também a cada pessoa que já está trabalhando, Senhor, diante das dificuldades neste tempo, Senhor. Ajuda, Pai, diante da respiração, diante da saúde também, Senhor Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus cada empecilho que Satanás está tentando diante do trabalho, que cada pessoa que escute neste momento e todas as pessoas que estão envolvidas na minha vida sejam fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Ajuda cada pessoa neste momento, que mais forte seja o Teu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor Jesus. Diante da minha família e da família do meu esposo, Senhor. Ajuda cada um. E eu peço, Pai, que ajude também sobre este momento, que a gente tenha sabedoria, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade neste tempo, Senhor. Abre, Pai, as comportas do céu, abençoa-nos, Senhor, de forma espiritual e física também, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, as nossas finanças, que possamos também usar o nosso dinheiro que o Senhor nos dá, Senhor, com sabedoria, Senhor. Que possamos abençoar outras pessoas que necessitam da nossa vida, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor Jesus. Livra-nos de todo mal. Ó Pai, e ajuda-nos, Senhor, para que nada, nem demônio, nem ninguém roube o que o Senhor quer nos abençoar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, neste momento nos dar energia, força, vigor, saúde, Pai, é isso que precisamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo de fragilidade, Senhor. Seja a nossa força, Senhor. Eu te peço, seja a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, amado e amada, que você seja abençoado neste momento e neste tempo também, porque Deus não parou de trabalhar, Deus continua nos abençoando e quer nos abençoar muito mais, que a gente possa cada vez mais estar perto de Deus. E se você gosta desse vídeo, se você gostou deste canal, me segue e que você possa ficar com Deus. E até a próxima.